que é o gatilho mental? Muitas pessoas me perguntam aqui, muitas mentoradas minhas, que chegam da área médica, que vêm de outras áreas, né, que não é o comércio, desconhecem esse termo, nem imaginam o que que possa ser. E existe uma corrente grande aí também de pessoas que falam que gatilhos mentais, na verdade, são antiéticos e é um tipo de manipulação. E eu quero te dizer aqui que não é nada disso, não é antiético, não é manipulação. O gatilho mental, ele existe, quer a gente queira, quer não. Quer você queira, quer não, ele existe. E ele, na verdade, nada mais é do que um estímulo externo, é algo que vem de fora, que alguém fala, que mexe com o cérebro da gente, que aciona no cérebro da gente, como o nome fala, né, é um gatilho que faz com que o cérebro tome uma atitude, faz com que o cérebro saia de uma zona de conforto, que é natural do cérebro, porque o cérebro da gente ele é preguiçoso, ele tende a buscar atalhos para que ele tome decisões de maneira eh, gastando menos energia, com menos esforço. Então, o que que o gatilho mental faz? Ele aciona no cérebro uma maneira de tirar o cérebro da zona de conforto para que ele tome uma atitude, tá? Então, existem gatilhos mentais muito interessantes, são muitos, tem livros falando sobre isso. Eu separei aqui 5, acho que 5, para falar com vocês e mostrar para vocês como é que ele é absolutamente natural e por que que a gente pode usar na venda, no lançamento, quando a gente está falando do nosso produto, sem problema nenhum, porque ele é absolutamente um estudo científico que descobriu que o nosso cérebro do ser humano, desde que a gente nasceu, já age dessa maneira, tá? Então a gente não precisa se preocupar porque ele não é ético e ele não é uma manipulação, não é um tipo de manipulação. Então, o primeiro que eu separei aqui para falar é o da reciprocidade. O ser humano, ele tem por natureza, é natural do ser humano ser recíproco. Então, eu não vou falar que a gente não vai entrar aqui nas exceções, tá? Porque as exceções elas existem e a gente não vai tratar de exceção, porque existe o bom e o mal, tem toda aquela história e a gente não vai entrar nisso. A gente vai entrar no natural e no comum do ser humano, que é ser recíproco. Então, eu vou te dar um exemplo de quando a gente do ser humano sendo recíproco desde pequeno. Existem várias histórias desse tipo, eu vou contar uma para você, de uma pessoa conhecida, que disse o seguinte: ele fez uma festa de aniversário para o filhinho dele de 3 anos, 3 ou 4, agora não me lembro, e no dia seguinte, essa criança estava abrindo os presentes, muito feliz, né? Criança feliz fica excitada, né? É gostoso de ver, né? Ele tem aquela agoniazinha e aí abriu o presente, ai papai, ai papai. E aí o pai falou assim: Você gostou, filho, da sua festa? Você tá feliz? Ele falou: Tô, papai, tô. A gente vai fazer uma para você amanhã também, tá? Isso é a reciprocidade natural do ser humano. Eu quero que vocês entendam que os gatilhos mentais, eles foram descobertos por conta de atitudes do ser humano. Então, o que que os estudiosos fizeram? Começaram a entender que já que a reciprocidade é algo que é natural, vamos trabalhar com ela para que a gente consiga atingir os objetivos de vender mais através dessa reciprocidade, que é um dos gatilhos mentais. E aí você pode falar assim: "Ah, mas a reciprocidade, trabalhando na venda, se eu pegar para trabalhar, ela é boa, ela é bacana quando ela é natural, mas se eu for para o mundo da venda, então eu tô me utilizando, né, manipulando a pessoa". Não, a não ser que você vá vender algo que não é verdadeiro, a não ser que você vá vender algo que você queira levar uma vantagem de alguma coisa que não existe, que é mentirosa. E aí eu quero te falar o seguinte: se o seu produto precisa de mentira para vender o seu produto, tem algum problema. Aliás, né, você tem algum problema, porque se você quer vender alguma coisa que precisa de uma mentira, então isso não é bom, então é melhor não vender. O que eu quero dizer é o seguinte: você pode pegar esse gatilho da reciprocidade para vender o seu produto. E como é que você faz isso? Você não vai fazer em cima do seu produto, você vai fazer na maneira com que você direciona e traz esse produto para o seu cliente. Então, no seu dia a dia, para que o seu cliente seja recíproco com você e lá na frente o cérebro dele acabe direcionando ele a comprar o seu produto
o seu produto por uma reciprocidade, você começa a trazer para ele desde o início conteúdos relevantes que ajudem na vida dele, que façam diferença na vida dele, que ele goste e que o cérebro dele mande para ele a seguinte mensagem: olha, pode ficar por aqui e se essa pessoa te oferecer algum produto, confia, pode ser recíproco, porque é uma pessoa que está te trazendo coisas boas desde o início. Mais ou menos fazendo uma associação com a festa, tá? Com o aniversário da criança. O pai ofereceu, proporcionou um aniversário para aquela criança e ela naturalmente quis ser recíproca e fazer o mesmo por ele, né? Tá bem, papai, amanhã a gente faz uma festa para você. O gatilho da reciprocidade na venda, ele nada mais é do que você trazer conteúdos relevantes na vida da pessoa a ponto do cérebro dela já deixar para ela uma decisão tomada que se você oferecer algo, se você vender algo, ela pode comprar, ela pode confiar, ela pode ser recíproca, porque você vem trazendo muitas coisas para ela. Então, quando a gente olha por esse lado dos gatilhos mentais, eles são muito interessantes. E eles, na verdade, quando é genuíno, eles favorecem a pessoa que está comprando. Porque quando a gente traz um produto bom, que a gente tem certeza que é relevante na vida da pessoa, a gente quer que ela adquira aquele produto não só para a gente ganhar dinheiro, mas porque a gente sabe que vai fazer diferença na vida dela. E é isso que o gatilho mental faz. Ele aciona uma decisão da pessoa de maneira mais rápida, um atalho, mas a gente quer que isso aconteça porque a gente quer que ela adquira aquele produto, porque a gente sabe que aquilo vai ser bom para ela. Então, o gatilho mental, ele é bom para todo mundo, para quem compra e para quem vende. Bom, o outro gatilho que eu separei aqui para vocês é o da escassez. Ele é muito utilizado nos lançamentos, muito utilizado. E se a gente for olhar, ele é muito utilizado no nosso dia a dia mesmo. A gente várias vezes se depara com gatilhos mentais e a gente nem percebe que está acontecendo. Por exemplo, você vai no shopping, você vai comprar uma roupa, não importa o que, uma blusa, um tênis, qualquer coisa que você vai comprar. Em geral, e aí entra a história da verdade ou da mentira. A gente não está aqui para julgar isso. Se a pessoa vai se utilizar de um gatilho mental de maneira mentirosa, ela tem que responder por isso. Não, e aí sim não é ético e não é isso que eu estou explicando para vocês. Mas um gatilho mental muito comum, e principalmente quando ele é verdadeiro, ele é muito poderoso, é a escassez, é quando vai acabar. E a pessoa vira para você e fala assim: olha, decide logo porque eu só tenho esse. Ou é melhor você decidir agora porque outra pessoa passou aqui antes de você e ficou de voltar para comprar. Olha, esse aqui já está reservado. Nossa, isso acaba, né? A gente quer comprar e a pessoa fala: esse aqui já está reservado. Vou esperar mais 2 horas, se a pessoa não vier, eu te vendo. Estou falando isso em vendas de produtos físicos, né? Mas isso pode ser usado no produto digital também. Então, o que o cérebro te faz? Ele te manda uma mensagem, que é isso que eu falo dos atalhos, foi isso que os cientistas estudaram. Olha, resolve logo, resolve, porque senão você vai ficar sem. O gatilho da escassez, ele é muito poderoso, porque o cérebro da gente, ele não quer ficar sem, a gente não gosta de perder, ninguém gosta de perder nada, né? Isso é natural do ser humano. Então, o gatilho da escassez, quando ele é bem utilizado e é verdadeiro, ele é muito poderoso, as pessoas tendem a tomar a decisão. E quando é que ele é usado aqui no mundo digital? Quando você tem um curso que você está vendendo, um curso online, mas existem vagas limitadas. Por que tem vaga limitada? Para você poder dar mais atenção, porque você vai fazer encontros no Zoom e o seu Zoom é só de 100 pessoas. Então você tem realmente 100 vagas, você não pode vender 101, 102, porque você não vai conseguir colocar todo mundo para dentro. Então você fala que as vagas são limitadas. Ao você dizer... Ao escutar que as vagas são limitadas, o cérebro da pessoa que quer aquele produto e que está procrastinando, que está enrolando, quer deixar para decidir depois, ele automaticamente vai tomar uma decisão. Então, o gatilho mental da escassez, ele é muito poderoso. O outro gatilho que eu separei para vocês aqui é o gatilho mental da antecipação. Bom, se eu pudesse escolher só um gatilho mental para trabalhar, eu escolheria o gatilho mental da antecipação. Por quê? Ele é tão poderoso, que se você parar para olhar, as novelas trabalham com o gatilho mental da antecipação, a televisão, né, o cinema trabalha com gatilho mental da antecipação. Ele abrange uma parte do ser humano muito interessante que ele alcança, né, que é a
curiosidade. A antecipação, ela mexe com a curiosidade. E a antecipação também, existe um estudo científico, sempre científico, tudo com base científica, que se chama efeito Zeigarnik. Zeigarnik é uma mulher, isso foi em 1927, ela estudou junto com o professor dela esse efeito após uma pesquisa feita nos restaurantes, em que os garçons, eles faziam os pedidos das pessoas, olha que legal isso, que interessante, eles faziam os pedidos das pessoas nas mesas, e os pedidos das mesas que já tinham pago, já tinham encerrado a conta, ele automaticamente, o garçom esquecia. E se perguntassem para ele, aquela mesa ali pediu o quê? Ele não conseguia lembrar. Mas quando perguntavam, aquela mesa lá, e se a mesa pediu o quê? E se a mesa estivesse ainda com o pedido em aberto, ele lembrava. E aí, naquela época, foi feito um estudo, e essa Zeigarnik, ela participou desse estudo, e aí esse efeito hoje chama efeito Zeigarnik, em que eles descobriram o seguinte: o cérebro tende a manter, como se fosse uma caixinha aberta, ele tende a manter aberto, uma caixinha aberta, para que você não esqueça das tarefas que estão em aberto. E quando você cumpre aquela tarefa, quando você termina aquela tarefa, o cérebro automaticamente fecha essa caixinha, vou colocar assim de uma maneira simples, né, para a gente poder clarificar a situação, para a gente poder colocar de uma maneira fácil de entender, ele fecha aquela caixinha, ou seja, você já pode esquecer isso daqui, porque isso aqui já está realizado. Gente, é tão interessante, eu gosto tanto de estudar essas coisas, porque serve para venda e serve para a vida. Por que que é bom fazer planejamento? Por que que a gente faz checklist das coisas que a gente tem para fazer depois? Para que você deixe isso em aberto. Você coloca no papel e o cérebro registrou que aquilo está tudo em aberto. Automaticamente, ele faz com que você lembre daquilo ali. E, na verdade, que eu acabei não falando, o efeito Zeigarnik é esse incômodo que a gente tem quando a gente não terminou uma coisa, quando não terminou a tarefa. Então, esse incômodo, o cérebro fica te mandando mensagens assim, ó, tem aquilo ali para acontecer, ó, tem aquilo ali para você fazer. Então, o gatilho mental da antecipação, ele nada mais é do que pegar esse efeito de incômodo que fica no cérebro da pessoa, e isso é natural, não tem jeito, isso vai acontecer, e fazer com que ela se lembre e queira saber, junto com a curiosidade, o que que vai acontecer. Então, o gatilho mental da antecipação é você ficar o tempo inteiro dentro do período, né, definido para isso, pré-definido para isso, você fica naquele período ali falando, olha, vai acontecer, eu vou lançar, vem aí um produto, vem aí uma minissérie, e você nunca não, né? Você não, naquele período específico que antecede ao seu lançamento, que antecede à coleção de moda na loja, que antecede ao cinema, ao filme que vai acontecer no cinema, nesse período você vai colocando, vem aí, e vai colocando pedaços, né? O famoso spoiler do que vai acontecer. Isso gera na pessoa o efeito Zeigarnik na mente, isso gera uma curiosidade e faz com que a pessoa não esqueça. E mais do que não esquecer, ela quer ir lá para saber o que que vai acontecer. Então, esse efeito da antecipação que vai gerando na pessoa essa vontade de saber e acaba fazendo com que a pessoa, em geral, não esqueça que aquilo vai acontecer, não esqueça da data, porque você está falando toda hora da data, ele é um efeito poderosíssimo e ele é um gatilho mental. Então, eu estou mostrando para vocês aqui por que que gatilhos mentais não são antiéticos, não são manipulações, porque eles são reações naturais do cérebro em que pessoas inteligentes conseguiram trazer ele para a gente utilizar para facilitar o nosso dia a dia, a nossa venda, o nosso negócio, porque o nosso negócio ele é feito de vendas. Então, nada mais justo do que a gente utilizar. Até porque, pensa bem, se você não utilizar os gatilhos mentais no seu produto e no seu negócio, sabe o que vai acontecer? O concorrente vai usar. E aí a pessoa vai comprar do concorrente. E muitas vezes o seu produto ele é melhor do que o concorrente. Só que também tem uma frase que é muito interessante, que não é uma frase, é um estudo, que diz o seguinte: as pessoas não necessariamente compram os melhores produtos, elas compram o que elas entendem que é o melhor produto. Porque o produto em si, provavelmente, né, muito provavelmente, se alguém não indicou, ela não conhece, ela nunca utilizou o seu produto, ela não conhece o seu curso.
Ela conhece você, você está aqui na internet se divulgando, ela não conhece o seu produto. Então, ela vai comprar o que ela entende que é o melhor. Então, esse papel de fazer com que ela entenda que aquilo é o melhor, cabe a você, quando você divulga o seu produto. O próximo gatilho mental que eu separei para vocês é a repetição. A repetição, ele é um gatilho mental que faz com que aquela situação fique, né, vá ficando no cérebro da pessoa, na cabeça da pessoa, porque muitas vezes, na primeira vez que a gente recebe a informação, a gente pode resistir àquela informação. Não, isso eu não quero. Acho que isso não é para mim, que inclusive são as objeções, né, que aparecem no final da venda, que eu tenho vídeos sobre objeções, mas eu vou fazer uns vídeos mais profundos sobre objeção, que objeção é um tema muito gostoso de se trabalhar e que faz você não ter medo da venda, porque a objeção, ela é um sinal de que você quer saber um pouquinho mais e quer se aprofundar, mas depois a gente fala dela. Então, a repetição, ela vem exatamente fazer isso. Ela ela acaba quebrando alguma objeção que você tem, de tanto ela vir e te trazer o que aquilo ali contém. Vou dar um exemplo. Um exemplo de uma campanha, tá, que existe. Vamos falar de uma campanha do governo para vocês conseguirem entender melhor assim o que é a campanha. Uma campanha de lei seca. Aqui no Rio de Janeiro tem uma campanha, não sei se tem em todos os estados do Brasil, que chama Lei Seca, que é para que as pessoas não dirijam se beber. Para que as pessoas se acostumassem com isso e aceitassem essa campanha, porque os atos da campanha, né? A campanha em si significa o seguinte: você sai de casa de carro e você pode ser parado numa blitz, e aí ele vai saber, ele vai pedir sua documentação, ele vai saber se você vai assoprar num bafômetro, ele vai saber se você bebeu ou não. Isso gera muita polêmica, as pessoas acham incômodo, outros acham que beber um pouquinho, comer um bombom de licor, porque a tolerância é zero, um bombom de licor, e aí tem o bafômetro que acusou o álcool, enfim, dá muita polêmica. Porém, para que as pessoas aceitassem essa campanha, entendendo o lado bom da campanha, que é justamente preservar vidas, que não aconteçam acidentes, o governo fez um movimento, que é o que eu chamo de campanha, né, que é a repetição, com informações que trouxessem para o cérebro das pessoas o que poderia acontecer se eles não aderissem àquela campanha. Então, trazia informações de acidentes que aconteceram, de coisas muito, né, pesadas que aconteceram, iam mostrando e falando, se tivesse acontecido a lei seca, esse caso não teria acontecido. A lei seca já diminuiu tantos por cento de acidentes no país. Isso foi repetido, até a pessoa que menos gostava daquilo aceitar e falar, não, beleza, eu não gosto, mas isso é legal. Eu não quero, mas entendi que é bom. E o que eu quero falar aqui é sobre a repetição. Se fosse uma única vez a divulgação dessa campanha, muito provavelmente as pessoas iam esquecer, as pessoas não iam aderir, não iam concordar. Então não pode ser uma única vez. Tem que existir a repetição, que é para o teu cérebro começar a captar essa informação. E uma analogia muito interessante que a gente pode fazer é o seguinte: quando a gente escuta uma única vez alguma coisa, a gente absorve alguns pedaços. Isso acontece muito comigo porque eu estudo muito aqui o marketing digital, eu estudo tudo isso, eu assisto o mesmo vídeo às vezes 3, 4, 5 vezes. E cada vez que eu assisto o vídeo, eu escuto um pedaço que eu falo, acho que isso aqui eu não tinha escutado, ou eu não tinha percebido, eu não tinha dado, né, a devida importância que aquilo tinha, porque eu dei importância naquele momento para um outro pedaço. E aí aquele pedacinho ali, eu não consegui prestar atenção, por isso que eu gosto de escutar várias vezes. Por quê? Porque eu não assimilo tudo de uma única vez, nem eu, nem você, nem ninguém. Então, a repetição, ela é muito importante. E é sim um gatilho mental poderoso. E aí, onde é que isso entra, né? Na nossa divulgação, onde é que isso entra na venda? Entra no seguinte: quando você vem vender um produto, quando você vai fazer um lançamento, você não pode falar uma única vez. Tem que haver a repetição para a pessoa lembrar, para a pessoa entender o quanto aquilo é importante na vida dela, para ela associar e entender que vai acontecer alguma coisa. Então, na verdade, os gatilhos mentais, eles são um compilado. O ideal é que você junte vários gatilhos mentais em um único momento, no seu lançamento, para o seu produto, para a sua venda, para que isso realmente
dê certo de uma maneira positiva, para que você fale para a pessoa que o seu produto é bom, para que você consiga a reciprocidade, para que você mostre para ele que tem uma data para isso acontecer. Então, são vários gatilhos mentais que são importantes de você utilizar na hora da sua venda. Por isso que, quando eu falei assim, onde é que entra, né, o gatilho mental da repetição aqui? As pessoas muitas vezes me perguntam: ah, Aline, mas eu vou repetir o mesmo tema? Eu vou falar de novo da mesma coisa? Vai! Pode, posso falar? Pode, não só pode, como deve. Porque as pessoas não vão lembrar, porque chega gente nova toda hora e você precisa trazer vídeo novo, você precisa trazer conteúdo novo para as pessoas novas, mas para as pessoas antigas, mas você também precisa trazer os conteúdos repetitivamente para as pessoas novas. As pessoas novas chegaram agora e não viram o que você já postou há um mês atrás. Então, a repetição, ela tem vários motivos para ser utilizada. E esse é um gatilho mental muito poderoso. Por último, não menos importante, eu separei o gatilho mental do pertencimento. O pertencimento, ele também é muito natural do ser humano. Todo ser humano, ele quer pertencer a alguma comunidade, pertencer a uma, tem vários nomes, né? Tribo, comunidade. O ser humano, ele não nasceu para ficar isolado, né? É bíblico, lá atrás Deus criou o homem e depois criou a mulher para se unir, ou seja, aí você já vê que não dá para ficar um sozinho, tem que ser dois ou mais. Então as pessoas foram desde aquela época criando, né, as tribos, as comunidades, as nações, né? Então a gente, quando vai para faculdade, quando vai para um trabalho, sempre a gente quer pertencer. Ninguém gosta de chegar num lugar, numa festa, numa sala de aula de primeira vez e entrar e não conhecer ninguém. Não é essa sensação assim estranha que você fica meio deslocado? Ah, sempre tem uma pessoa que é muito mais desenvolta, que fala com todo mundo. Não estou falando das exceções, estou falando sempre da regra, do comum, do básico, do natural que acontece com todo ser humano. Ele chega num lugar e se ele se sente deslocado, se ele se sente não pertencendo, ele se sente incomodado, ele não fica à vontade. Então, quando a gente consegue criar algo para que essa pessoa se sinta pertencendo, sinta o gatilho mental do pertencimento, isso é muito bom, porque isso é natural, é uma necessidade do ser humano. Então, esse gatilho mental, ele é o que vai fazer você criar uma comunidade no seu Telegram, no seu WhatsApp, para que as pessoas troquem informação, para que as pessoas entendam, falem, cara, eu não estou sozinho. É muito comum, aqui no mundo digital, para fazer um lançamento, para criar um produto, tem muitos detalhes, tá? Não é que é difícil, não é que é impossível, nada disso, mas tem muito detalhe. Então as pessoas, quando esbarram nesses detalhes, começam a achar, isso não é para mim, isso é impossível, eu não vou conseguir. E estar presente em uma comunidade onde existem várias pessoas, ou que já passaram por aquilo ali, ou que vão te dar força para que você não desista nesse primeiro, segundo, terceiro, enfim, não importa qual obstáculo, é muito importante, porque quando a gente está sozinho, a gente tende a desistir mais fácil de qualquer situação, tá? Eu dei o exemplo aqui do digital, porque é o mundo que eu vivo, imagino que é o mundo que você vive, porque você está aqui me assistindo. Então a gente precisa pertencer, a gente precisa de pessoas em volta da gente. E esse é um gatilho mental que tem esse poder. Então, se você vai fazer um lançamento, se você tem um produto, se você começa a vender, é muito bom e muito importante que você crie uma comunidade, seja ela onde for, uma vez por mês no Zoom, todos os dias aberto no Telegram, para que as pessoas troquem, para que as pessoas falem, para que as pessoas se sejam ouvidas e para que as pessoas se sintam apoiadas na hora de uma dificuldade. Então, entre um produto que tem uma comunidade e um produto que não tem, é muito provável que o produto que oferece essa comunidade como um bônus, ele vai vender mais. Por quê? Porque o cérebro da pessoa, o cérebro do ser humano disse para ele assim, aqui tem um lugar que você vai sentir pertencimento, aqui tem um lugar que você vai ser acolhido, aqui tem um lugar que você vai ser apoiado, então é melhor ficar nesse daqui, porque aí você está usando o gatilho mental do pertencimento.
Bom, eu hoje falei de 5 gatilhos mentais, são muitos, como eu disse, né? Farei outros vídeos com os outros gatilhos, mas eu entendo assim, esses são muito importantes, esses são muito utilizados e muitas vezes a gente convive com eles no nosso dia a dia e nem percebe que eles estão sendo usados, né? Eu, por exemplo, muitas vezes sei que a pessoa está usando o gatilho mental da escassez comigo, gatilho mental da urgência comigo, mas não tem nenhum problema. O meu cérebro automaticamente fala, ó, compra, porque senão vai acabar. E não tem problema nenhum. A gente nunca vai saber de verdade se a pessoa que está usando aquele gatilho mental, né, da escassez ou da urgência, ela tá falando a verdade pra gente. Mas o nosso cérebro vai falar, ó, resolve logo, isso é natural, porque vai acabar. E confiando no ser humano, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer, e confiando na ética, e os gatilhos mentais, eles não são antiéticos, e eu quero muito que você utilize eles de maneira verdadeira, vamos seguir acreditando que realmente, né, quando estão utilizando com a gente, é verdade, vamos utilizá-lo com a verdade e tirar desses gatilhos mentais todo o potencial que eles têm a nosso favor e a favor também de quem está comprando, porque imagina a pessoa que quer um produto, que a gente sabe que vai fazer bem para ela, é a última vaga mesmo, ela não pega, você avisa, ela não fica na vaga. Aliás, isso já aconteceu comigo, tá, gente? Isso já aconteceu comigo. E assim, a gente fica muito triste, porque a gente sabe que a pessoa queria e você não tem como colocar aquela pessoa naquele momento. Olha, em outro momento, até quando essa turma acabar, eu der atenção, eu vou abrir outra vaga e você vai ser a primeira a ser avisada. Mas naquela hora ali gera uma frustração muito grande, tanto para quem queria quanto para você que estava oferecendo. Então, você vê como é que quando ele é utilizado com a verdade, ele é importante. Então, quando você usa e a pessoa realmente, poxa vida, então eu vou comprar porque é o último, e você está fazendo um bem para você e para a pessoa. Então, os gatilhos mentais usados de maneira correta, na hora certa, da maneira certa, eles com certeza vão fazer bem e vão te ajudar. Vai ajudar você e vai ajudar a pessoa.